Bom, meus amigos, o programa Visão Empresarial de hoje é muito especial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio nosso secretário de Planejamento, Nilton Eduardo Castilho Costa e Silva. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal 15, canal da gente. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. É um prazer estar aqui ao seu lado, falando um pouquinho sobre as tantas situações de Araguari que nós estamos trabalhando. Primeiro, Eduardo, eu quero te pedir para passar um pouquinho o que é o trabalho da Secretaria de Planejamento, né? Vocês que estão aí assumindo uma administração nova, né? Queria que você contasse um pouquinho como que é esse trabalho à frente da Secretaria. Uma secretaria que é muito importante, que tem um peso fundamental na administração. Na verdade, é um conjunto, né? O governo é um conjunto de secretarias. A gente pode definir que algumas têm uma atividade finalítica específica junto à população, que é a educação, que é a saúde, que é os serviços urbanos, as obras. São secretarias que convivem no dia a dia da população. E existem aquelas secretarias mais técnicas, né, como é o caso da Fazenda, que cuida da administração dos recursos, a Procuradoria, que é um órgão muito importante, que dá toda a assessoria jurídica para o município. Dentro dessas secretarias que nós definimos como secretarias meios, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Habitação está inserida. E aí, nesse contexto, a função principal é dar subsídios para que outras secretarias possam exercer a sua atividade. No caso da Secretaria de Planejamento especificamente, para citar como um exemplo inicial, a gente pode se dirigir às obras do município. Para citar como um exemplo, né, no caso de obras, a Secretaria de Planejamento é lá quem é concebido os principais projetos, inicia tudo. Os projetos, o prefeito faz uma determinação, juntamente com o secretário titular da pasta, que vai corresponder àquilo que está pactuado no programa de governo dele, e aí a Secretaria de Planejamento, evidentemente, vai iniciar a constituição dessa obra. Vamos referir aqui, por exemplo, a 6 unidades básicas de saúde. O imóvel que vai ser construído, a edificação, as providências todas, elas iniciam na Secretaria de Planejamento. A assinatura do convênio ou a repactuação dele, a renovação dele com o governo federal ou com o governo estadual é função da Secretaria de Planejamento. E aí nós vamos conduzindo esse processo até chegar ao ponto de passar para a Secretaria de Administração, que é outra secretaria meio que interessante, que aí vem um processo licitatório e que vai licitar a obra, e aí inicia-se uma construção, né? E aí entra a fiscalização da Secretaria de Obras, até que então chegue o momento dessa obra ser entregue à Secretaria de Saúde, que é quem vai fazer uso disso para a população. Então é por isso que é importante, nesse contexto, a Secretaria de Planejamento, porque ela faz parte de uma estrutura, junto com outras secretarias, para dar condições do prefeito e dos secretários que atuam mais próximo da população exercer a sua função com total tranquilidade. E é interessante também, Eduardo, porque hoje vocês estão muito próximos ali dentro da prefeitura, né, as diversas secretarias, e essa proximidade das secretarias, proximidades com o prefeito, facilita um pouco também nas questões práticas do dia a dia, de reuniões emergenciais que sempre surgem no governo, né, na hora de se definir alguma linha de trabalho. Então essa proximidade hoje também, ela vem a facilitar o trabalho de vocês. Sem dúvida alguma, né? Desde o advento da restauração do Palácios Ferroviários e depois houve no governo passado também uma boa medida, há que se registrar, de ocupar uma área que estava ali sem finalidade, né? Que é de propriedade da União. Houve essa ocupação, que inclusive o prefeito Raul Belém está trabalhando para legalizar, para que nós possamos ter ela de fato e de direito do município. Hoje é só de fato, o município mantém ela, mas legalmente ainda não pertence ao município de Araguari, mas o prefeito Raul Belém tem trabalhado por isso, com o apoio de outras secretarias, né, através dos colegas, mas essa medida ela é fundamental para dar até uma integridade maior ao governo. Facilita também a população, né? Hoje é possível você ir à Secretaria de Planejamento, dar início a um processo e depois passar a qualquer tipo de desembaraço na Secretaria de Obras. Em frente nós temos a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Meio Ambiente, tudo naquele complexo ali atrás do Palácios Ferroviários, né, que é um grande cartão postal. Mais ao lado temos o Palacinho, que é a sede da Secretaria de Educação. Aos poucos, a Araguari vai evoluindo nessa questão de ter um grande complexo administrativo. Falta muito. A Secretaria de Saúde
mudou-se recentemente para um prédio muito bom no centro da cidade, né? Mas ainda não é um prédio do município, ainda que as instalações sejam excepcionais. Nós temos que ir evoluindo gradativamente. A própria Secretaria de Administração, que fica ali na Virgílio de Melo Franco, antiga sede da prefeitura, também carece de um local mais apropriado, mas isso já é um começo. O importante né? Importante é destacar que a administração pública de Araguari hoje tem um norte, caminha para ter, claro, não se dá para mensurar o tempo, mas para ter um centro administrativo integrado, como você mesmo está vislumbrando. Agora, Eduardo, nós tivemos recentemente agora a avaliação aí dos 100 dias de governo, o prefeito esteve aí passando os diversos problemas enfrentados e nós sabemos que diante do que foi colocado aí para toda a mídia, essa questão do endividamento do município, ela dificulta algumas ações que são emergenciais, porque existem aí endividamentos a médio e a longo prazo, que vão demorar aí 15 anos, né? Os próximos prefeitos também vão passar pelo mesmo problema que hoje vocês estão passando, porque foram dívidas que foram adquiridas em gestões anteriores. Isso atrapalha para a administração atual? Sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de dívida atrapalha, né? Seja na vida pessoal, pessoa jurídica e principalmente na administração pública. Mas qual que é a meta do governo Raul Belém? É zerar o déficit fiscal, ou seja, equilibrar receita e despesa. Nós temos, evidentemente, foi anunciado o montante da dívida a longo prazo do município, que é pouco mais de 39 milhões, né? Foi anunciado também uma insuficiência imediata no caixa da ordem de 13 milhões. Ainda que tivéssemos recursos contingenciados para a realização de convênios de ordem da saúde e da educação, que vem do governo federal, ou alguns pactuados com o governo do estado, isso traz uma grande dificuldade, né? O déficit de caixa equivalente praticamente ao dobro de uma folha de pagamento. Mas nós já cumprimos o dever de casa. A LDO 2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, já propõe à Câmara dos Vereadores um orçamento com uma previsão de gastos muito mais enxutos, porque, na verdade, a obrigação básica do gestor público, como eu disse, é fazer com que as receitas sejam superiores à despesa. E nós temos que considerar essa dívida. Então, se o município tem uma dívida, é uma despesa a ser paga, a ser saldada. Então, dentro do plano de metas para 2014, nós já contemplamos isso e haverá uma redução nos gastos de todas as secretarias, em toda a prefeitura, essa é uma atribuição da Secretaria de Planejamento, da ordem de 6 milhões e meio a 8 milhões de reais no mínimo, para que nós possamos ter um déficit fiscal zerado, para que nosso resultado para o próximo ano, que é o primeiro orçamento elaborado pela gestão do prefeito Raul Belém. O orçamento que nós estamos executando é um orçamento elaborado pela gestão passada e pelo legislativo anterior. Não é nenhuma crítica, mas faltou esse cuidado com o contingenciamento de recursos. Então, a cidade de Araguari tem essas dificuldades, e aí onde que a população vai perceber isso? Às vezes na morosidade para um tipo de obra que precisa de ter um pouco mais de rapidez, pequenas obras, que em geral as grandes obras é conseguida com recurso estadual e federal. Mas as pequenas obras, a questão do servidor, que o prefeito já tem empreendido vários estudos para valorizar o servidor público e equacionar o problema da defasagem salarial dele, assim como o cumprimento também do piso nacional salarial para os profissionais da educação, que é uma luta diária da secretariária. Então nós temos muito bem a exata medida daquilo que nós podemos fazer nesse momento, aquilo que é preciso ser feito, né, inexoravelmente precisará ser feito, é a questão dos servidores e a celeridade nas obras públicas, e o dever de casa que é enxugar o gasto da máquina. Então, ainda que a prefeitura tenha reformulado a sua estrutura, que o prefeito Raul Belém trouxe aí um grande ganho com a instituição da Secretaria Antidrogas e Defesa Social, que é muito importante, a comunidade de Araguari vai perceber isso com o passar dos meses e dos anos. Ainda que seja um aumento na estrutura, na nossa conta de caixa os gastos foram enxutos. Então nós temos uma previsão para os próximos anos mais salutares para a cidade. Agora, quando você fala em enxugar, você fala em demissões, em corte de
pessoal, de cargos de confiança? O que seria na avaliação sua como secretário de planejamento? O enxugamento da máquina, é muito fácil o gestor dizer assim, nós vamos enxugar e demitir pessoas. Essa é a decisão mais fácil e mais simplista, né? Para não dizer faltando um pouco de inteligência. Na verdade, nós temos que dar eficiência ao gasto público, nós temos que buscar alternativas mais viáveis, mais baratas e, sobretudo, que tenham mais qualidade. Nós vivemos num sistema capitalista de alta competitividade, Cláudia. Então, para tudo é possível buscar uma alternativa melhor e mais barata, né? Respeitando as pessoas e entendendo que a prefeitura tem um papel social importante na cidade de Araguari. A prefeitura, ela ao lado do governo de Minas, né, que também emprega muito aqui, pouca gente sabe disso. A prefeitura tem quase entre 2.800 a 3.000 servidores, vamos dizer assim, considerando estagiários, considerando contratados temporariamente, o próprio quadro efetivo, seletistas, estatutários. Então nós temos que ter essa visão e ter uma visão social também. A administração pública ela está para atender a população. Então, esse tipo de situação é a última situação pensada no governo. Existem outras maneiras. Existem outras formas de contingenciar recursos e de fazer um equilíbrio melhor das contas públicas. Até mesmo renegociando. Quem é que não quer ser parceiro da prefeitura como comercialmente, né? Então nós temos que rever isso tudo. E, evidentemente, por outro lado, além disso, além desse enxugamento, dessa efetividade na máquina pública, nós temos que preocupar em aumentar a arrecadação. Não é só cortar também, não. Não é só fechar a torneira que sai, não. É aumentar o tamanho da caixa d'água. Então, para isso, quais são as providências? Captação de novas empresas, com capacidade de geração de emprego e renda e aumento das nossas riquezas, valorização das empresas que aqui estão e que apresentam um potencial muito grande. Não adianta buscar uma empresa fora e deixar uma outra atividade aqui em Araguari que tem um potencial muito grande ser minimizada. Então são duas frentes de trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento, inclusive, tem feito muito bem. Por outro lado, nós temos também que ampliar, demonstrar Araguari para todo o cenário estadual, o cenário nacional, que seja uma cidade cada vez mais salutar para investimentos que propiciam o crescimento da arrecadação e o conforto do cidadão, né? Isso é importante. Nós estamos vivendo aí nesses últimos dias a questão do IPTU. Tem gerado aí um certo desconforto, as pessoas reclamam muito, né? Apesar de não ser da sua pasta, mas eu quero o seu comentário aqui também, porque você também é um contribuinte, e eu acho que isso é importante, porque todos nós, né, isso pesa no orçamento de todo mundo, mas nós sabemos que essa não é uma lei que foi da administração do Raul, ela veio da administração anterior, e agora, né, nós estamos aí nessa polêmica aí na cidade. De que forma a administração está tratando esse problema? Porque hoje ele vem a ser um problema pequeno, mas é um problema, porque quando fala em dinheiro e mexer no bolso, todo mundo reclama. Eu diria que é um desconforto para a população. Na verdade, em primeiro lugar, é importante reconhecer que é um desconforto. Mas nós precisamos ser justos, sobretudo justos. O IPTU em Araguari, historicamente, nunca foi visto como uma das boas fontes de arrecadação do município. E aí é onde o município perde capacidade de participação em contrapartida, perde capacidade de valorização do servidor, perde capacidade de investir no embelezamento da cidade. Enfim, o IPTU é uma fonte importante de arrecadação. E ele foi tratado de uma certa forma, com pouco prestígio. O que ocorreu? Ocorreu que, num dado momento, né, há 3 anos atrás, tentou-se resolver esse problema de uma vez só, num curto espaço de tempo. Eu me recordo bem, porque até milito na área do jornalismo, tanto o executivo anterior quanto o legislativo anterior debateram muito essa questão, e a posição do prefeito Raul, à época era um vereador, é que isso deveria ser diluído ao longo do tempo, mas o que aconteceu é que foi corrigido em 15, 20 anos de cobrança de IPTU abaixo do valor daquilo que os imóveis valem e que devem contribuir num curto espaço de tempo. Então, em 3 anos, a população a cada ano vem sendo surpreendida e é muito compreensível esse desconforto da população. Agora, o que precisa ser feito para o futuro? Para o futuro, nós precisamos entender a planta de valores do município de Araguari, proporcionar uma justiça social para a contribuição de IPTU. Talvez seja isso que esteja faltando. Isso está né? faltando e já está sendo providenciado.
nós precisamos também, às vezes, considerar que aquele chamado puxadinho, né, que a pessoa constrói e não contribui com o município, isso é prejudicial para o município. A prefeitura precisa buscar meios de identificar isso, fiscalizar isso, para que ela possa favorecer o outro cidadão. Como, por exemplo, os moradores dos residenciais Minha Casa Minha Vida, que possuem isenção de IPTU e que o prefeito vai ampliar isso para os próximos anos. Nós temos uma previsão orçamentária tanto para 2014, 2015, 2016, de uma ordem de R$1,5 milhão de reais para desconto para essas famílias. Além da cessão do IPTU social até 70 metros quadrados. Agora, para fazer isso, para proporcionar à população de baixa renda que realmente precisa essa isenção tributária, nós temos que reavaliar toda a forma como que vem sendo tratado o IPTU, evidentemente do lado de cá, né, ao mesmo tempo que o contribuinte, mas atuando como gestor, sabedor da importância que é isso. Nós precisamos criar um equilíbrio, ainda que tenha sido elevado o reajuste do IPTU e desconfortável para muitos, um pouco também assim de raciocínio. Nós vamos comparar com outros tributos, o IPTU ainda é o mais barato. De automóveis, então. O automóvel, às vezes o cidadão paga R$600 no IPTU de uma casa dele que vale 200 mil e paga 1.500 num carro dele que vale 15 mil. Então, mas de toda forma, é compreensível, incomoda o governo essa situação desconfortável que a população sente, porque aumenta, e ele olha na rua, a rua ainda não está bem varrida como ele precisa, nós ainda não estamos dotando as unidades de saúde com a quantidade de médicos que a população precisa, as escolas precisam de mais investimento, enfim. Mas a gente precisa inverter esse ciclo. De uma hora o dinheiro tem que começar a entrar e as coisas têm que começar a sair. Então o que a gente pede para a população? Para aguardar o desdobramento do governo, 1 ano, 2 anos, para que as coisas realmente possam acontecer e para que as soluções administrativas a médio prazo possam surgir efeito, né? E isso infelizmente, é o que pode se dizer nesse momento em relação a esse assunto. Agora, habitação. Como que será, gente, que está aí a questão da habitação na cidade de Araguari? Tem casa para todo mundo? Depois do intervalo, o nosso secretário de Planejamento vai falar sobre isso. Bom, habitação. Como que está este setor na cidade de Araguari? Conseguimos resolver aí o problema de habitação na cidade ou ainda falta muita coisa? Falta muito trabalho, né? Felizmente, que aí dá a oportunidade de a gente dedicar à população. Mas nós fizemos recentemente um processo de cadastramento e recadastramento para o programa Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos 10.409 inscrições. Destas, 1.500 aproximadamente foram recadastros. O que é esse recadastro? São nomes que já estavam em processo de inscrições feitas anteriormente. E aí nós vamos qualificar isso, né, porque o programa Minha Casa Minha Vida ele é estritamente direcionado para a população de baixa renda. População cuja renda familiar não ultrapasse R$ 1.600 mês. E o cidadão contemplado, lá na frente, depois do sorteio, vai pagar 5% dessa renda familiar. Então são casas destinadas para esse público, e nós precisamos ter cuidado na avaliação desses nomes. Então, desses 10.500, 11.000 nomes que nós temos lá, nós vamos checar isso junto à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades. É um sistema que o governo federal usa chamado CAD Único. Ali tem todas as informações de CPF, de PIS das pessoas, e ali vai confrontar endividamento, se houve financiamento ou não, se a renda realmente declarada da pessoa é verdadeira ou não, e nós vamos chegar num determinado número. Estatisticamente, eu conversando com o gerente da Caixa, o Horácio Vilarinho, e mais alguns integrantes do programa Minha Casa Minha Vida, esse número deve cair em torno de 70%. Nós teremos aí, então, um déficit habitacional nessa área de 7.000 pessoas. O prefeito Raul já tem trabalhado para que nós possamos entregar nesse primeiro mandato dele pelo menos 4.000 unidades residenciais. Um número muito bom. Um número expressivo, né? 4.000 casas. É muito trabalho para a prefeitura, porque tem que dotar esses residenciais de unidade básica de saúde, de creche, de escola, de estrutura de segurança, de mobilidade urbana, enfim, de todo um contexto social, não é só ir lá e fazer como era feito antigamente, constrói a casa e deixa as pessoas lá sem nenhuma estrutura, e como infelizmente ainda temos hoje, estamos trabalhando para resolver, no residencial Monte Moriá, com problema de transporte urbano e dos equipamentos sociais.
Agora, em julho ou agosto, o prefeito deve ter aí uma obra importante para aquela localidade da cidade para resolver bem isso 100%, eu asseguro, ainda com as mudanças que o secretário Barroso tem proposto para o trânsito e para o sistema de transporte coletivo, esse problema lá vai resolver. Mas nós temos que trabalhar para o futuro. E trabalhando para o futuro, os novos residenciais já serão construídos com essas edificações. Então são 4.000 casas. É nessa faixa. Para outras faixas, superiores a 1.600, a renda de R$ 1.600 mês, para essas outras faixas nós vamos iniciar um estudo agora, provavelmente em junho e julho, para que a Caixa Econômica ou outras instituições de crédito imobiliário possam oferecer para a população. Então nós vamos fazer um programa semelhante de inscrição também, mas na verdade não é inscrição, é uma consulta. Para que Araguari possa também oferecer esses dados para outros investidores. Para quem ganha de 1.600 a 5.000, por exemplo, existe um contingente expressivo, eu tenho certeza, de pessoas que querem ter sua residência. Então o prefeito Raul já orientou para que nós pudéssemos trabalhar também para essa faixa da população, além da faixa mais carente, até R$ 1.600. E com certeza para essa faixa, investidores querendo vir para a cidade de Araguari. Nós temos um momento até muito importante, né? Existem já alguns investimentos em andamento, mas nós podemos fomentar isso muito mais. Além, é claro, de não desguarnecer nunca a população de baixa renda, o menos favorecido. Mas isso tudo com muito planejamento de futuro. Nós temos aí também, em cima da área de habitação, ampliando um pouco o assunto, a discussão do plano diretor, que esse ano nós vamos voltar a discutir o plano diretor para definir as nossas vertentes de crescimento, de que forma vamos crescer e que Araguari nós vamos deixar, né, para os nossos filhos, para o futuro, para os próximos 20 anos, que cidade que eles irão herdar, né? Esse é preciso também trazer essa discussão dentro da política habitacional. Agora, Eduardo, tem um problema muito sério que a gente vem acompanhando aí, de algumas pessoas que ganharam as casas, né, e que pagam um valor pequeno, então por isso a gente às vezes até fala que ganhou a casa, porque na verdade não deixa de ser, né, um presente, né, porque é um valor muito pequeno. E essas pessoas às vezes elas vendem essa casa, é chamado tal de contrato de gaveta, né, vende essa casa para alguém. Isso é inadmissível. Isso é um crime. É um crime. Isso é crime, isso é uma quebra de contrato com a Caixa Econômica, com o governo federal. O que a gente recomenda lá na Secretaria de Planejamento, assim como a gerência da Caixa, que é o representante desse programa do governo federal na cidade? Nós recomendamos que as pessoas denunciem. Em primeiro lugar, é preciso destacar, assim, ainda que a Prefeitura tenha um papel fundamental para a viabilidade do programa Minha Casa Minha Vida, não é do prefeito, não é do secretário, não é do vereador o poder sobre as casas. Quem define sobre as casas é o governo federal. Quem subsidia é o governo federal. O nosso papel é informar o governo federal que algo errado está acontecendo. Então, quando ela assina o contrato, que ela recebe a chave, na verdade, nesse contrato, ela já está assinando uma primeira intimação de que ela não pode alugar, ela não pode ceder, ela não pode terceirizar, ela não pode abandonar aquele imóvel, sob pena de ter que devolvê-lo à União, né? Então, o que vai acontecer? Esse ano nós temos 9 ações já, que o governo federal entrou através da Caixa Econômica, de reintegração de posse. Como é uma ação na Justiça, a Justiça dá o amplo direito da defesa. Então, o cidadão lá, por mais errado que ele esteja, ele vai ter o advogado e vai ganhar um tempinho. Mas em 1, 2 anos, esse processo já está acontecendo no Brasil inteiro, porque o programa Minha Casa Minha Vida foi um sucesso no Brasil inteiro. E tudo que é muito bom, evidentemente, aparecem alguns lados negativos. Essas casas serão reintegradas para a União e a União vai proceder a uma entrega dessas casas para outras pessoas que estavam, naquele momento, no cadastro de reserva do sorteio. Porque quando é feito o sorteio, vou dar um exemplo, fizeram um sorteio residencial Monte Moriá. Então tem lá aproximadamente 500 casas, né? 82 serão entregues agora, no mês de maio. São as últimas? As últimas, é que as pessoas acham que estão abandonadas. A Caixa Econômica está acabando de liberar, até ontem faltavam 2 contratos só, para chegar a 82. E eles liberam tudo de uma vez só, porque é preciso sortear a localização das moradias das pessoas. Bom, então, dessas 500, quando foi feito o sorteio dos 500, sorteou-se mais 30%, que é o chamado cadastro de reserva. 150 pessoas que ficam aguardando qualquer eventualidade nesse residencial para que elas tenham acesso à casa própria. E acontece, nessas 82, terão pessoas que estavam no cadastro de reserva.
Então é uma política muito séria, muito bem parametrizada e que falta então uma fiscalização melhor no momento da elaboração, por isso o cuidado no cadastramento e nas visitas técnicas que o governo Robelém terá, mas também a gente pede a participação da população, que denuncie, e a Caixa Econômica vai, evidentemente, através dos meios legais, investigar isso, né? Como eu disse, já teve um número de casos esse ano, já 9, e se houverem outros, nós iremos fazer. E as pessoas que às vezes está passando um aperto e acha que aquele bem pode dispor, né? Eu recomendo que não façam isso, que busquem outras fontes de financiamento, porque aquele é um bem subsidiado pelo governo e que outras pessoas também gostariam de ter acesso a ele. Agora eu vou fazer uma pergunta mesmo de leiga, viu, gente? Porque a gente sempre vê aí, acompanha, faz a matéria, vai no local, esses residenciais. As pessoas que vão, a grande maioria, né, que vão morar nos residenciais, são pessoas realmente muito carentes. E às vezes elas têm uma dificuldade muito grande de cercar a sua casa, de fazer um muro, né? Será que não existiria alguma forma de já entregar essa casa, já toda muradinha, cercadinha? Porque a maioria dessas pessoas tem crianças pequenas, existe a questão aí do vandalismo, né? Então, é uma preocupação que a gente tem de ver essa situação dessas pessoas, a dificuldade que elas têm depois para cercar ali seu terreninho, ali, a sua casinha, que foi às vezes ali um sonho de uma vida inteira e que ela conseguiu, e às vezes ela não vai conseguir fazer um muro, que é uma coisa tão simples. Não tem jeito, secretário. Não, existem ferramentas para isso. É tudo uma questão do gestor público cumprir a sua obrigação. O que acontece? Existe um recurso que é destinado ao governo federal para que o governo municipal realize um trabalho técnico-social. Esse trabalho técnico-social é para preparar a família para essa casa. É evidente que o Minha Casa Minha Vida, se nós formos olhar com um olhar bem crítico, é uma casa que a pessoa vai ter que fazer melhorias com o passar dos anos. Mas é uma casa, né? A pessoa conseguiu conquistar aquilo que ela sempre sonhou a vida toda. Pois bem, mas ela pode também, a partir daquele momento, através desse trabalho técnico-social, buscar outras fontes de renda, para agregar valor na sua renda. E esse trabalho ele é subsidiado pelo governo federal, o recurso está em conta da prefeitura. Nessas 1.062 casas já entregues, infelizmente esse trabalho não foi feito. Olha. Então essas famílias não receberam. Nós temos em torno aí de R$800 mil para os 3 residenciais para ser feito esse trabalho. Aí a secretária Mirna Valente, iniciou a primeira providência desde janeiro. Ela identificou esse problema junto à Secretaria de Habitação, né, Planejamento e Habitação, mas é a competência dela, ela é quem tem assistência social para isso, ela já iniciou esse processo. Então esse processo vai ter atividades educacionais, atividades profissionalizantes, atividades de comportamento cívico, para que essas famílias se preparem e possam, além da casa própria, ter uma perspectiva de ampliar um pouco a renda, mudar um pouco a qualidade de vida. E aí, talvez, dentro disso tudo também, através de um programa de microcrédito que a Caixa Econômica também oferece, isso é possível ser feito, né? A Secretaria de Trabalho e Ação Social já trabalha para identificar isso. Aqui pode ser feito isso, aqui esse produto pode ser oferecido para a população. Então, é essa situação que faltava e que agora nós estamos, com um novo ritmo de governo, trazendo para a população. Olha, isso é uma notícia boa, tá vendo, gente? Eu fiz uma pergunta de leiga, né? E olha aí que beleza, né? Então existem aí as maneiras. Agora, secretário, a questão aí do planejamento urbano. Como eu disse assim, rapidamente, né? Dentro da questão da habitacional, a gente já também tem que vislumbrar o crescimento da cidade. Esse ano, por força da lei, na verdade até 2014, mas nós pretendemos começar nesse ano as discussões da revisão do Plano Diretor Urbano de Araguari, que é um plano, evidentemente todos conhecem, que estabelece os parâmetros principais das vertentes de crescimento da cidade. O que eu estou falando? Estou dizendo assim, onde que é zona industrial, onde que é residencial, onde nós teremos os residenciais para qual camada da população. Isso é importante, para que lado que a cidade vai crescer, né? Nós tivemos aí uma obra recente da duplicação da BR-050, excepcional no aspecto de segurança, mas em termos de urbanismo, ela empobreceu a entrada da cidade. Então,
No plano diretor nós vamos discutir o seguinte, podemos discutir, teremos uma outra entrada para a cidade? Vamos projetar isso para o futuro, né? Para que nós não tenhamos somente uma cidade segura na sua rodovia, mas que se apresente de forma mais tímida para quem está passando. Isso é um aspecto. O outro aspecto existem áreas da cidade que eram estabelecidas como industriais, né? Tem o caso ali do bairro Novo Horizonte, que alguns ainda falam bairro Beatriz, né? Mas o plano diretor já determinou que é bairro Novo Horizonte. Ali tem residência e é caracterizado como zona industrial. Então nós precisamos resolver esse problema e também dotar de um novo distrito, uma área de expansão para o distrito. Onde seria, né? Vamos discutir com a comunidade, com as instituições de classe, com aquelas pessoas que transformam a cidade. Então nós faremos uma série de encontros, iremos começar agora, dia 9 e 10 de maio, com a Conferência das Cidades, né? No município, na versão municipal de Araguari. E daí para o segundo semestre nós vamos projetar isso. Além do plano diretor, nós temos outro plano muito importante, 2 aliás, que Araguari não fez e tem que fazer. Um é o plano local de habitação de interesse social, que também, em consonância com o plano diretor, determina qual é o déficit habitacional da cidade e quais as regiões mais viáveis para o município desenvolver nessa área. Esse plano deveria ter sido entregue até 31 de dezembro de 2012, não foi feito. Então nós estamos iniciando esse processo agora. Não foi feito ainda com recurso em caixa. Não foi feito porque simplesmente a ausência de gestão. Então nós vamos fazer esse plano. Se não fizermos, Araguari pode inclusive ter sua política habitacional prejudicada. E o plano municipal de saneamento básico, que ele envolve 3 áreas: meio ambiente, água e esgoto, e a área da Secretaria de Obras, que a gente fala que é o sistema de macro e microdrenagem. É um plano altamente complexo, muito caro, que vai ter que ser custeado com recurso do município, na ordem de 800 mil a 1 milhão, e que sem ele o município, a partir de 2014, não consegue mais pleitear recursos para a área de saneamento urbano. Nossa. Você veja bem aí. Nós estamos prestes a sermos contemplados, né, tudo assim, a torcida minha é muito grande, com a construção da nova ET. Agora, dia 5 de abril, a Secretaria de Planejamento, em parceria com a SAI, cadastrou um grande projeto da estação de tratamento de esgoto no PAC 2, que era o prazo final. Uma obra de 35 milhões de reais. Então, se nós não estivermos fazendo esse plano, essa obra já começa poderá sofrer alguma sanção. Assim como também que está no programa do prefeito Raul, de recuperar o Damos, né? Então, existe um projeto pronto, feito pelo batalhão, uma obra na ordem de 8 milhões de reais, possível de captar recursos e que é importante para a cidade. Ações muito importantes, isso tudo passa, exatamente, isso tudo complementa o plano diretor. São ações importantes que requer muito trabalho e muito esforço, muito trabalho, muita articulação política por parte do prefeito, muito trabalho técnico por parte dos secretários, mas muita responsabilidade também. E é por isso que nós nos propomos a conversar com a cidade, com a população, os poderes constituídos, para que isso seja feito não por uma só pessoa, mas por um conjunto de cidadãos interessados no futuro de Araguari. E isso é o mais importante, né, Eduardo? O envolvimento de toda a sociedade, de toda a classe empresarial. E para finalizar, eu quero exatamente perguntar isso. Você, que já esteve como presidente da Associação Comercial, uma das principais entidades da cidade, a sua visão hoje é da cidade de Araguari, a sua visão empresarial da cidade de Araguari hoje, das potências, dos problemas, das dificuldades que a gente acompanha, a gente sabe que elas existem, elas estão aí, são pontuais, mas você, na sua visão empresarial, o que seria hoje para você a solução para a cidade de Araguari? Olha, a solução, ela dizer assim, não tem uma panaceia, né? Não tem um remédio de todos os males aqui para Araguari, até porque não tem tantos os males assim. Araguari é uma cidade de muitas oportunidades. Eu estou aqui há 20 anos, né? Você sabe disso, bem disso. Estou aqui há 20 anos e aprendi a amar muito Araguari, muito mais depois da minha passagem pela CIA, por ver quão imenso é a capacidade do empresário araguarino, quão criativo ele é, e da mão de obra araguarina, a vontade que o araguarino tem de fazer mais pela cidade. O que é que precisa? Precisa o poder público, as instituições de classe, elaborar um calendário único de desenvolvimento. O que seria até um plano de diretor de desenvolvimento, que a Secretaria de Desenvolvimento trabalha lá como nomenclatura de observatório econômico. Nós precisamos perceber, primeiro, qual é a nossa situação hoje, econômica, potencial econômico, quais são as oportunidades futuras e o que a gente tem que trabalhar juntos para resolver isso.
basicamente, no primeiro momento, é conciliar a oferta da mão de obra com a necessidade do empreendedor araguarino. Muitas vezes, a empresa tem vaga de trabalho, mas não tem mão de obra qualificada. E do outro lado, nós temos um cidadão louco para trabalhar, mas ele não consegue se encaixar. Não se encaixa. Então, aí compete a quem? As instituições, a própria prefeitura, próprios gestores da cidade, identificarem isso, o momento presente de hoje e do futuro. Para quê? Para que Araguari possa oferecer emprego de qualidade, bem remunerado, e as empresas de Araguari possam se tornar cada vez mais competitivas. Já são, mas podem ser muito mais se essa que na minha visão, respondendo objetivamente a sua pergunta, é a grande dissonância da classe empresarial de Araguari. Conciliar a qualidade de mão de obra com as oportunidades de trabalho que existem. Mas, no mais, é uma cidade que seguramente vai ser uma das cidades que mais vai se desenvolver nos próximos 10 anos em Minas Gerais. Com toda certeza. E se precisar de torcida, tem a nossa, né? Torcida e muito trabalho. Eduardo, quero te agradecer a sua participação. O programa Visão Empresarial está aqui sempre à sua disposição. Traga sempre boas notícias para nós. A gente gosta disso, de mostrar o que a nossa cidade tem a oferecer, né? A cidade é uma cidade bonita, é uma cidade prazerosa. A gente ama essa cidade com muita paixão. Tenho orgulho de dizer que somos araguarinos. Mesmo você que veio para cá, né, há 20 anos, mas já é um cidadão araguarino. Então, nós temos orgulho de sermos araguarinos. A gente agradecer a sua participação, te parabenizar pelo seu trabalho à frente da Secretaria. E conte sempre com o nosso Canal 15, canal da gente, para trazer as boas notícias, para fazer reivindicação para a população de Araguari, para ser participativa, porque nós precisamos de união, de muita força agora. Muito obrigado, Cláudio. Parabéns pelo seu programa. Eu me coloco à sua disposição, como à disposição de qualquer cidadão araguarino, quando eu me disponho a trabalhar pela cidade, que não deixa de ser isso, né, uma atividade pública, eu me disponho de todo o coração e com muita boa vontade. Eu acho que essa boa vontade, às vezes, ela suplanta as incapacidades que eu carrego, mas estou à disposição de todos sempre, viu? Pode contar sempre comigo. Obrigada, Eduardo. Vou para o intervalo, volto rapidinho com vocês aqui no programa Visão Empresarial, no seu Canal 15, canal da gente Araguari. Daqui a pouquinho.